Esta série de sermões é parte de um período especial na Redeemer, que nós chamamos de Erguer. Durante esse período, esperamos estimular o movimento do Evangelho para o bem de toda a cidade de Nova York. Nossa visão é ver o corpo de Cristo na cidade triplicar na próxima década. Para isso, cada sermão nessa série irá focar em um dos valores, com base no Evangelho da Redeemer. Se você quiser ir mais fundo na palavra, ela foi pregada com base nos devocionais diários Erguer criados por nós, disponíveis em redeemer.com/Risedale. A palavra desta manhã está em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 até o 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A palavra do Senhor. Então, nas próximas semanas, por intermédio do que nós estamos nomeando de campanha Erguer, nós vamos desdobrar a visão Redeemer para os próximos 10 anos. O tipo de ministério que nós pensamos que a Redeemer terá, e nós esperamos e oramos para que a tenhamos no futuro. Isso inclui que a Redeemer se tornará igrejas de famílias unidas e enraizadas nas suas vizinhanças, alcançando e servindo a cidade de maneiras que nós sempre sonhamos, mas em muitas formas que nós apenas sonhamos até aqui. Nós realmente achamos e acreditamos que o que vamos falar tornará possível para nós ministrarmos de formas que nós sonhamos, mas não conseguimos. Mas agora nós podemos realmente ser capazes de realizar muito do que nós sonhamos no passado. Eu vou fazer o que nós precisamos nas próximas semanas para ver qual é a visão e o ministério da Redeemer. Os valores fundamentais da Redeemer, ou a sua visão abrangente, estão no nosso site em uma declaração única. Como Igreja de Jesus Cristo, Redeemer existe para ajudar a construir uma excelente cidade para todas as pessoas através do mover do Evangelho que traz conversão pessoal, formação comunitária, justiça social e renovação cultural para Nova York e através dela para o mundo. Nessa declaração estão inclusas várias partes que nós vamos olhar uma após a outra nas próximas semanas. Partes desses valores fundamentais da nossa visão. E se você vem aqui há mais tempo, algumas coisas vão lhe parecer muito familiares. Então o que eu peço para você fazer é relembrar, estimar e se reapropriar delas. E se por outro lado você é novo, o que a maioria é, então eu acho que esse será um caminho de extrema importância para entender a mensagem do ministério da Redeemer, que realmente é. Obviamente, o primeiro, o central, o coração, o fundamento é esse. Nós queremos ser um movimento do Evangelho. O Evangelho.
Então, esta noite nós vamos olhar para o Evangelho. Você diz, nós não acabamos de gastar um conjunto de semanas olhando para as bênçãos do Evangelho, o que é o Evangelho, o que o Evangelho traz? Sim, e assim sendo, eu não vou fazer uma pequena recapitulação esta noite, porque de alguma maneira já falamos sobre o que é o Evangelho. Mas o que eu gostaria de falar com vocês esta noite é como o Evangelho deve estar operando na sua vida. Como o Evangelho deve estar operando na vida de vocês. Vamos olhar essa famosa passagem do livro de Gálatas. Veremos, antes de tudo, o coração do Evangelho. Vamos ter certeza de que o identificamos. O coração do Evangelho. Então, veremos a centralidade do Evangelho, o papel que ele deveria ter e, no final, então, finalmente, o poder concedido pelo Evangelho. O coração do Evangelho, a centralidade do Evangelho e o poder do Evangelho. Agora, o coração do Evangelho está em certo sentido nos versículos 15 e 16, onde Paulo diz, uma pessoa não é justificada pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Agora, justificado significa estar reto com Deus, fique justo com Deus. Seguindo, você vê que o que Paulo está falando é muito contraintuitivo, muito diferente do que o senso religioso comum é. Porque o senso religioso comum é, se você quer ficar certo com Deus, você precisa obedecer à lei divina e precisa estar fazendo as várias observâncias cerimoniais. E se você acreditar, se você obedecer, então você estará salvo e será conectado a Deus, então será justificado. Mas isso não é o que Paulo fala aqui. Ele diz, uma pessoa não é justificada pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Agora, nós temos uma ordem aqui. Certamente, o Evangelho certamente requer que nós obedeçamos a Deus. Comunicado no versículo 17, onde diz, será Cristo então ministro do pecado? Certo que não. Então Paulo certamente vai dizer, eu quero que vocês obedeçam, eu não estou dizendo para vocês não obedecerem a Deus, vocês não podem simplesmente seguir em frente e dizer não, mas há uma ordem nas coisas, e se você quer entender a ordem das coisas, especialmente enquanto está lendo Gálatas, você percebe que existem duas ordens, a ordem de Paulo do Evangelho e a ordem do que é mencionado como no versículo 12, o grupo da circuncisão. Agora, se você ler o livro todo de Gálatas, você vai achar o grupo da circuncisão. Não é o que você pensa que é. Era um grupo de professores judeus que aceitaram Jesus como Messias. Eles não rejeitaram a fé em Jesus Cristo. Eles creram que Jesus era o Messias. Eles creram que ele era o Filho de Deus. Ok. Mas eles disseram, vocês precisam obedecer também às práticas da lei. Em particular, vocês precisam obedecer às leis cerimoniais, às leis de comida, a circuncisão, toda a lei mosaica. Você crê em Jesus Cristo, mas você também precisa obedecer se quiser ser salvo. J. Gresham Machen, que escreveu um comentário sobre Gálatas, e foi também professor do Novo Testamento há muitos anos atrás, ele resumiu o livro de Gálatas assim: o ponto central em questão entre Paulo e esses mestres diz respeito a uma ordem de 3 passos. O mestre falou: 1, creia em Jesus Cristo. 2, guarde a lei de Deus o melhor que puder. E então, 3, você será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, 1, obedeça às leis o máximo que você puder, 2, e então será salvo. Mas Paulo, por outro lado, disse, 1, creia no Senhor Jesus Cristo, 2, nesse momento você é salvo. 3, então você imediatamente procede para guardar a lei de Deus. E então a discussão não era Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Não. O grupo da circuncisão e Paulo, eles todos acreditavam nisso. Eles todos acreditavam em Jesus, mas aqui estava a diferença. No senso religioso comum, você obedece para ser salvo. Mas o Evangelho diz, você é salvo, então você obedece. Você, na sua mente, diz, se eu obedecer, vou ser aceito por Deus? Ou você diz, porque sou totalmente aceito por Deus em Jesus Cristo e amado, então eu vou obedecer? Essas são 2 ordens totalmente diferentes. E o que eu quero mostrar para vocês é que ambos têm obediência, certo? Você obedece a Deus para ser aceito, ou você é aceito em Jesus Cristo, então obedece.
Você diz, bem, ambos estão obedecendo a Deus, ambos estão lendo a Bíblia, ambos estão orando, ambos estão obedecendo os 10 mandamentos, sim, mas de formas totalmente diferentes. Radicalmente, com motivações totalmente diferentes e com dois efeitos totalmente diferentes. Porque veja, se sua ordem é obedecer para ser aceito, então o que acontece é que a sua obediência é ansiosa e egoísta. É ansiosa porque você nunca tem certeza. Isso é suficiente? Estou sendo bom bastante? É egoísta porque você pode cuidar dos pobres, obedecer aos 10 mandamentos. Mas para quem você faz? Você faz para ganhar algo? Você faz porque quer ganhar coisas de Deus? Então sim, você está obedecendo a Deus, mas você faz isso com ansiedade e egoísmo. E se você disser, eu obedeço porque sou salvo, o que acontece se você acredita que em Jesus Cristo você já ganhou tudo? O que acontece se você acredita que já recebeu amor, recebeu intimidade, recebeu um futuro garantido, recebeu tudo? Então, por que você obedece a Deus? Por quê? Você obedece a Ele com alegria e você obedece com amor. O que eu posso fazer para o prazer de quem fez isso por mim? O que eu posso fazer para parecer com quem fez isso por mim? Certo? Então você ainda está fazendo as mesmas coisas, mas está fazendo com alegria e de todo o coração, sem ansiedade e não vazio de coração. Quando você ama a Deus e ama as outras pessoas, você está servindo a Deus e servindo as outras pessoas, você faz para eles. Enquanto que se você obedece para ser aceito, está fazendo para você. Agora escute, eu não tenho nenhuma alegria nessa palavra. A maioria das pessoas que participam na igreja tem a ordem na mente do grupo da circuncisão. A maioria das pessoas que participam na igreja diz, eu acredito, tenho que obedecer, então eu vou ser salvo. E eles não sabem nada da totalmente diferente estrutura motivacional do coração, que vem quando você obedece de todo o coração, cheio de alegria, com o desejo de agradar e conhecer aquele que te salvou, contra o tipo de obediência que é ansiosa. Você nunca tem certeza se é bom o bastante, é um peso, porque você precisa fazer mesmo que não queira. Você fica desconfiado, porque se alguém te critica, você fica muito chateado, porque é importante para você pensar em você como uma boa pessoa, você precisa pensar em você como uma boa pessoa, de outro modo Deus não vai me abençoar. Olha, duas pessoas podem sentar na mesma linha da igreja, próximas uma da outra, ambas leem suas bíblias toda manhã, ambas estão tentando orar, falando das orações, ambas estão tentando viver uma vida boa, ambas estão tentando imitar a Jesus, porque acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão fazendo todas essas coisas certas, elas parecem que estão fazendo as coisas certas, mas estão fazendo por razões totalmente diferentes, com motivações totalmente diferentes e com resultados totalmente diferentes em suas vidas. Porque se você obedece para ser aceito, o resultado será autojustificação ou repugnância, mau humor, raiva, sempre lutando por quem está fazendo coisas certas, contra alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. A maioria das pessoas vivem na ordem anterior e não na nova ordem do Evangelho, mesmo que pensem, sim, frequenta a igreja. Para a maioria, o Evangelho é como uma moeda que entrou na máquina, mas que não caiu ainda. Então, o que é o Evangelho? Bem, acabamos de dizer, eu não quero refazer o que nós falamos, você sabe, né, por várias semanas atrás. Quando é dito que você é justificado, isso significa que você é feito justo não por suas obras boas. Você é salvo não por sua obediência. É exatamente o contrário às outras ordens. Não é que você acredita, obedece e é salvo. Você acredita, é salvo, então obedece. E quando você entende isso, você entende o que acontece quando crê. Isso é algo que aqui na Bíblia passa ligeiro, mas é algo que Paulo fala de novo, através das suas cartas. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Versículo 20. O que isso significa? O que significa fui crucificado com Cristo? Outros lugares dizem que fui ressuscitado com Cristo. O que isso significa? Significa que quando você se torna cristão, no momento em que crê, você está unido com Cristo em sua morte e ressurreição. O que isso significa? Bem, primeiro de tudo, significa que, de certo modo, você morreu na cruz.
Isso significa que Deus o trata como livre de punição, como se você já tivesse pago pelos seus pecados morrendo. Por outro lado, você ressuscitou com Cristo, o que significa que Deus o honrou como se você tivesse feito todas as grandes coisas que Jesus fez, e você recebe a mesma honra reivindicada. Falamos sobre isso semana passada. Quando você se torna cristão, no momento que crê, seus pecados são postos em Jesus e a justiça dele é posta em você. Ele é tratado como se tivesse feito tudo o que você fez. E ao mesmo tempo, você é tratado como se tivesse feito tudo o que ele fez. Todas as coisas que ele merece, todas as honras que ele merece, toda a glória que ele merece. É como se todas as medalhas fossem presas no seu peito. E agora Deus te honra e te enxerga em Jesus. Eis a questão. Qual ordem você está vivendo? Eu creio e faço um relatório de justiça para tentar viver uma vida boa, então sou salvo? Ou eu creio e faço um relatório de justiça dada a mim, e então eu obedeço? Eu creio, sou salvo, então obedeço. Martinho Lutero lutou com isso, você entende? Ele era um monge. Significa que era uma pessoa muito religiosa, muito boa, mas tinha uma consciência ruim, porque quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ele via o tipo de vida que deveria viver. Ele sabia que não amava a Deus de todo o coração, força e alma. Ele sabia que não amava o seu próximo como ele mesmo. E ele sabia que Deus exigia justiça dele. Ele estava morto. Enquanto era monge, ele também era professor de Bíblia e leitor da Bíblia. E quando chegou na carta aos Romanos, lutou fortemente. Ele lutou nessa carta fortemente, especificamente em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ali diz: no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. No Evangelho, de fé em fé. Ele lutou com isso porque refletiu sobre o significado. No Evangelho estava muito claro que Deus estava exigindo justiça e ele iria nos julgar se não dessemos justiça a ele. Mas isso é o que aconteceu com Lutero. Nas palavras dele: eu tentei entender a carta de Paulo aos Romanos e nada ficou no caminho a não ser uma expressão, a justiça de Deus. Entendi que essa justiça é o meio através da qual Deus pune os injustos. E a minha situação era que não tinha certeza se o meu mérito o agradaria. Vejam, quando Lutero diz no Evangelho, a justiça de Deus é revelada, eu pensei que a justiça foi que eu devia a Deus e ele iria me julgar porque eu não o paguei. Noite e dia eu pensava profundamente. E então vi que a justiça no Evangelho é a justiça a qual um Deus gracioso e misericordioso nos dá. Lutero de repente percebe: espera um minuto, eu não dou a Deus uma justiça, então ele me abençoa. Deus me dá uma justiça perfeita em Jesus Cristo, então eu vivo para ele. Ele diz que no instante que entendeu isso, depois disso, me senti renascido e as portas do paraíso se abriram para mim. Quando descobri a diferença que a lei é uma coisa e o Evangelho é outra coisa, eu avancei. Quando entendi a diferença entre as duas ordens, eu avancei. Agora, minha questão a você é: você avançou? Porque devo dizer que em todos os meus anos falando às pessoas sobre isso, é muito raro que alguém cresça entendendo, desde pequeno até adulto, a ordem do Evangelho. A ordem correta do Evangelho. Onde eu tenho um fã e não que eu obedeço, portanto sou aceito por Cristo, portanto obedeço. Não creio, sou salvo e obedeço, mas creio, obedeço e sou salvo. Essa é a ordem que todos nós crescemos e em algum ponto vamos ter que sair. Aconteceu com vocês? Quando aconteceu com vocês? Faz toda a diferença. Uma diferença radical. Então aqui está o coração do Evangelho, mas agora vamos falar sobre a centralidade do Evangelho. Qual é o papel, qual é a sua compreensão uma vez que entendeu a ordem certa? Qual a diferença que está fazendo em sua vida? Com certeza a resposta é toda a diferença no mundo, mas vamos olhar os versos 11 a 14. Versos cruciais. Aqui vamos precisar um pouco da história de fundo. Ela diz: quando, porém, Cefas, isso é Pedro, é a forma grega para a palavra Pedro, Simão Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comi com os gentios.
Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ok. Qual a história de fundo aqui? Bem, é considerável em vários aspectos. Com certeza, Pedro era judeu, e os judeus, por séculos, tinham obedecido o que você pode chamar de lei cerimonial mosaica. Os judeus respeitaram todos os tipos de leis de comida. Com certeza, muitas e muitas leis de dieta, comida. Mas ali não tinha só leis do que eles podiam ou não comer. Tinham leis do que não poderiam vestir. E tinham leis das coisas que não deveriam tocar. Eles não poderiam entrar em contato com mofo. Se entrasse em contato com um corpo morto, você era considerado cerimonialmente impuro e não poderia ir adorar. Você não poderia ir na presença de Deus no sábado. Não poderia ir ao tabernáculo e nem ao templo. Então veja, se tocasse certas coisas, se comesse certas coisas, se vestisse certas coisas, você estaria impuro e não poderia ir a Deus. E com certeza, os judeus trabalharam muito para ficarem puros, cerimonialmente puros. Mas com certeza os gentios ao redor deles, não. Os gentios ao redor deles comiam coisas erradas, vestiam coisas impuras, tocavam em coisas impuras. Então era quase impossível para os judeus não se sentirem como estamos puros, estamos bem, e os gentios estão impuros e são profanos. E isso começou a se tornar um tipo de senso de superioridade racial. Mas quando Jesus Cristo veio, ele disse algo muito profundo sobre não só as leis cerimoniais, mas as outras partes de adoração do Antigo Testamento. Veja, a adoração do Antigo Testamento tem duas partes. As leis de purificação e os sacrifícios. As leis de purificação eram extraordinariamente difíceis de manter. Eu quero dizer, você precisava observar tudo que toca, tudo que come, tudo nesse sentido. Era muito difícil de ficar cerimonialmente puro e ser capaz de adorar a Deus no sábado. Mas o interessante sobre os sacrifícios de animais, a expiação de sangue para seus pecados, os sacrifícios provaram que não importa o quanto eles tentem se manter puros, eles nunca conseguirão. Ninguém pode deixar eles cerimonialmente puros, ninguém pode deixar eles perfeitamente puros. Tem um Deus santo e você é falho e impuro para estar perante um Deus santo. Tinha-se um problema, mas não importa o quanto tentasse, nunca conseguiria manter-se perfeitamente puro. Você precisava dos sacrifícios. Quando Jesus veio, ele disse duas coisas radicais. A primeira, é claro, ele disse que ele era o sacrifício. Ele era o Cordeiro Pascual, do qual o sangue foi passado nas portas. Ele foi o sacrifício para o qual os outros sacrifícios apontavam. O que significa que quando você creu nele, você cumpriu todos os sacrifícios. Ele expiou os pecados, por isso os que creram não precisam fazer mais sacrifícios. Do mesmo jeito eram as leis de purificação. Apenas em Jesus Cristo você é puro. Apenas em Jesus Cristo você é aceito. E, portanto, no sentido de cumprir todas as leis cerimoniais, as leis de purificação, seus discípulos não precisam seguir elas também. Essa era uma coisa resistente nos judeus cristãos de compreender. Em Cristo todos são igualmente impuros. Em Cristo também, sendo gentil ou fazendo o que for, em Cristo você é igualmente salvo e não condenado. Você é igualmente condenado e igualmente salvo. Mas temos uma coisa resistente nos judeus, emocionalmente e culturalmente. Entender que agora que conheço essas coisas, eu me encontro com essa pessoa aqui, ele está comendo algo impuro, está tudo certo, mas era uma coisa difícil. Apesar de Jesus ter dito aos discípulos que as leis de purificação não estavam mais em vigor, Deus teve que vir a Pedro. Se você conhece o livro de Atos, Atos 10 e 11, Deus teve de vir a Pedro, dar a ele essa visão vívida, bater na cabeça dele, que agora judeus e gentios são iguais em Cristo. Todos estavam impuros, mas agora todos em Cristo estão purificados. Não há motivo para não estar com os gentios, porque a justificação é por fé e não por obras, não por obedecer à lei. Portanto, você não precisa estar separado dos gentios, como se sentisse mais racialmente puro ou espiritualmente superior. E Deus chegou a Pedro, como é dito aqui no versículo 12, pois antes de chegar a alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quero dizer, Pedro tinha mudado, Deus tinha falado com ele. Mas então diz que quando eles chegaram, os da circuncisão, eles desprezaram qualquer judeu cristão que comia com os gentios. O que com certeza aconteceu com Pedro e também com Barnabé. Então todos começaram a puxar os judeus cristãos que comiam com os gentios cristãos, aqueles que eram para eles impuros.
Então, o que Paulo faz? Versículo 14, o verso crítico dessa passagem. O versículo 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Você conhece o Evangelho. Você sabe de todas as coisas cerimoniais que foram abolidas. Você sabe que judeus e gentios são igualmente pecadores e em Cristo igualmente puros. Você sabe que não é salvo vivendo uma vida cerimonialmente pura, mas somente através da fé em Jesus Cristo. Como você pode manter essa ideia de raça superior? Então ele fala: você não está andando de acordo com a verdade do Evangelho. Quando Paulo fala isso, é impressionante. Porque existem muitos lugares na Bíblia que dizem que o racismo é errado. Paulo poderia ter ido por aí. Paulo não diz a Pedro: Pedro, você está quebrando a regra de não ser racista. Ele poderia ter feito isso. Ele não diz: Pedro, pare de ser racista. Com certeza ele quer que Pedro pare com o seu racismo. Em vez disso ele diz: você não está andando alinhado na verdade do Evangelho. Eu quero que você saiba as implicações do que Paulo faz aqui. Tem duas implicações maiores aqui que foram uma mudança de paradigma, e eu espero que seja uma mudança de paradigma para vocês. Elas provam a incrível largura e a incrível profundidade do Evangelho. Primeiro, a incrível largura. O que quero dizer com a largura? Bem, a primeira coisa é que ele diz: você não está andando alinhado na verdade do Evangelho. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é basicamente coisa de criança. O Evangelho, você diz. Essas são doutrinas elementares do cristianismo. Sim, Jesus morreu pelos seus pecados e você precisa crer nele. Ok, eu entendi isso. Então, para quem é o Evangelho? O Evangelho é para os não cristãos que querem se tornar cristãos. Claro, o Evangelho pode ser para novos cristãos que não sabem o básico, mas não para nós, cristãos maduros. Nós sabemos o básico. Convenhamos, Jesus morreu pelos seus pecados, creia nele, certo? Eu entendi. Vamos para outra coisa. Vamos a encontrá-lo mais... Olha, mostre-me mais como eu devo viver minha vida. Vamos para uma teologia profunda, vamos para um ensinamento profundo. Não vamos voltar ao Evangelho. Vamos para algo, veja, vamos para algo mais avançado, ok? Olha aqui, é Paulo falando para Pedro. Pedro era um apóstolo. Isso é bem avançado. Eu penso que ninguém nessa sala jamais chegará nessa categoria. Eu sei que não, eu não. Ninguém aqui jamais passará Pedro. E ainda assim Paulo traz de volta para o Evangelho. Aqui o que ele diz: Pedro, há implicações do Evangelho para todas as áreas da vida, e você não está pensando nas implicações do Evangelho para com a sua atitude com os de outras raças. Uau! Isso significa que o Evangelho não é somente coisa de bebês, não é somente algo que você aprende e vai para outra coisa. De fato, para ser cristão, para ser moldado à semelhança de Cristo, é simplesmente esticar as implicações do Evangelho para cada área de sua vida. Pode-se dizer que o Evangelho envia linhas. Você não está caminhando alinhado. As implicações do Evangelho... Paulo está dizendo: Pedro, você não pensou nas implicações do Evangelho para com as pessoas de outras raças. Mas deixa eu acrescentar algumas questões. Sua atitude com relação à obra, sua carreira está alinhada com o Evangelho? Você tem pensado sobre as implicações do Evangelho em conduzir a sua carreira? Nosso centro de fé e trabalho pode ajudar com isso. Mas sua maneira de gastar dinheiro está alinhada com o Evangelho? Suas relações familiares estão alinhadas com o Evangelho? Sua sexualidade está alinhada com o Evangelho? Sua atitude com o pobre e necessitado está alinhada com o Evangelho? Temos Esperança de Nova York nos ajudar nisso. E o seu passado? Como você trata o seu passado? Como você considera seu passado? Como você pensa sobre o seu passado? O jeito como você trata o seu passado está alinhado com o Evangelho? Temos um centro de aconselhamento para ajudá-lo com isso. Este é um ano de eleições aqui. A sua maneira de pensar sobre as pessoas da esfera política a partir de você, isso está alinhado com o Evangelho? Veja, o Evangelho não é um ABC, não são passos de bebê, não são primeiros passos. O Evangelho envia linhas, é infinitamente amplo.
É como uma cosmovisão. São crenças de uma cosmovisão e não só crenças. Crenças através das quais você vê todas as coisas. O Evangelho envia linhas e implicações para todas as áreas da sua vida. E para se tornar um cristão, viver como um cristão para o resto da vida, é preciso pensar nas implicações do Evangelho. Tenha certeza de que cada parte da sua vida está alinhada com o Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho não é apenas infinitamente largo, mas também infinitamente profundo. Porque quando Paulo fala a Pedro, ele não fala, pare de ser racista, não vê que a Bíblia diz que é errado? Com certeza ele poderia ter ido por aí, para o que a Bíblia diz que é errado. E com certeza ele queria que parasse de ser racista, mas ele não faz desse jeito. Ele não faz dessa maneira. Ele diz, você pensou nas implicações do Evangelho? Em outras palavras, ele está dizendo, Pedro, a razão pela qual você está tendo essa atitude não é que você não sabe o que Deus quer. Deus deu a ele uma visão. Ele conhece a vontade de Deus. É porque o Evangelho não penetrou nas profundezas do seu coração. O que quero dizer com isso? No ano passado, em algum momento, um homem escreveu um artigo no New York Times. E o título no New York Times era A Caçada Contínua por Valor Pessoal. A caçada contínua por valor pessoal. A frase tema era: nossa fome comum compartilhada é por valor. Nós desesperadamente queremos ser importantes e sentir um senso de valor. Nós temos uma necessidade desesperada em sentir que importamos, em sentir que temos valor, uma necessidade de termos valor. Por que temos uma necessidade desesperada? Porque temos uma caçada perpétua por termos valor. Porque temos essa necessidade em sentir que nós temos valor, que nós importamos. A única resposta para isso é porque nós temos medo de não ter. Nós não estaríamos caçando desesperadamente a menos que tenhamos medo de não ter. Ok? Se eles estão todos com medo, como fazemos? Assegurando a nós mesmos que temos, que importamos. Nós temos valor, nós temos mérito. Bem, são muitos os caminhos e um deles você pode olhar para baixo, para outras classes, outras raças, outras culturas, outros grupos de pessoas. Você pode dizer, eu não sou como eles. A minha vida é mais digna porque eu não sou como essas pessoas. Ou a sua carreira. Você pode dizer, eu sou importante, eu tenho valor, eu sou digno, porque olhem como eu tenho sucesso. Ou romance. Você pode dizer, eu preciso me sentir necessário, eu preciso me sentir desejado. E quando me sinto desejado, romântica ou sexualmente, então é como um sopro de vida. É como aquele sopro vital de vida. Então é como eu tenho valor, eu sou digno. O que você está fazendo em todas essas instâncias? Você sabe o que está fazendo? Você está justificando a si mesmo. Você está justificando a sua existência. Você está obtendo um senso de valor, você está obtendo um senso de dignidade. Você está assegurando a você mesmo que você é importante. Mas veja, se você diz a alguém, pare de trabalhar em excesso, ou saia desses relacionamentos, você não deveria fazer isso, mas não consegue porque você está viciado neles. Ou pare de olhar as pessoas de cima para baixo, pare de ter essas atitudes de racismo. A razão pela qual as pessoas não podem simplesmente parar, se você apenas bater em suas vontades e dizer pare, você poderia envergonhá-las temporariamente para não terem esse comportamento. Mas eles vão voltar ou achar algum outro jeito de lidar com o quê? Com a caçada contínua por valor. A necessidade desesperada de ter certeza que importamos, que temos valor, teremos que lutar em algum lugar. Então, se Paulo tivesse apenas dito a Pedro, Pedro, pare, poderia tê-lo envergonhado. Ele não fez isso. Ele diz, o que você precisa é uma mudança de coração. O que é que o coração necessita? Ele necessita do Evangelho. Porque o Evangelho te dá a única forma de identidade pessoal, não baseada em um valor ou mérito que é conquistado, é recebido. Não é conquistado, é recebido. Então não varia de acordo com a sua performance. Não tem base na sua ficha, mas na ficha dele. É saber que você é belo para o único par de olhos no universo cuja opinião importa. Então o Evangelho deveria ser o fim para a caçada contínua por valor pessoal. Ele diz, a caçada contínua de que sempre estamos procurando por valor pessoal, ele diz, nunca encontramos. Está errado. Se você é cristão, a caçada acabou. Está finalizada. Mas alguns de vocês estão dizendo, espere um minuto, ok.
tem um problema. Eu tenho vindo na Redeemer e ouvi isso antes e penso que você me deu um questionário do Evangelho. O que é justificação? O que é substituição? Eu realmente acho que se você me deu um questionário do Evangelho, acertei tudo. Eu acredito no Evangelho que você é justificado não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas sabe o quê? Eu luto com essas coisas. Eu luto com a minha carreira, eu luto com relacionamentos e com o sexo. Eu luto com todas essas coisas. Atualmente estou lutando com todas essas coisas. Por quê? Vou te dizer o porquê. Se você tivesse o infortúnio de ter um encontro pessoal com o apóstolo Paulo, ao invés de Pedro, quais os apontamentos que faria de você? Ele olharia para você e diria: você acredita no Evangelho aqui em cima? Ele faria o mesmo que falou a Pedro: acredita que é justificado pela fé e não por obras. Mas aqui embaixo, no seu coração, está procurando por valor. Você ainda está tentando justificar a si mesmo, ainda está tentando merecer. Em cima você crê no Evangelho, mas embaixo não. Essa é a razão de todos os seus problemas. Eu não sei o que ele falaria a você, mas o meu palpite é esse, o mesmo que foi dito a Pedro. Ele diz: Pedro, pense no Evangelho. Você está tendo problemas com os gentios, você está tendo problemas com pessoas de outras raças, não entende? Se o Evangelho é verdadeiro, se você é um pecador salvo pela graça, não é apenas verdade que você não tem o direito de se sentir superior a ninguém, mas você não tem necessidade. Você obteve o amor do Rei, o Rei e a sua beleza. Você não só não tem o direito de superioridade, mas você também não tem necessidade. Então, se alegre no que você tem em Jesus Cristo. Olha, se alegre orando, cantando, até que seja tão real para você e então essa alegria se torne tão forte que você não necessita se sentir superior a ninguém. Então, qualquer que seja a sua questão, Paulo olharia para você e diria: você tem o mesmo problema. Você entende? É o verso 14. Onde Paulo fala no versículo 14, você pensa que acredita no Evangelho, mas não, você não pensou nas implicações, você não dirigiu-as para o seu coração, você não pensou nas implicações da sua vida. Essa é a razão pela qual Martinho Lutero, com base em Gálatas 2,14, comenta. Ele escreveu um comentário sobre Gálatas, e quando ele chega no versículo 14, ele diz... A verdade aqui, ele diz: a verdade do Evangelho é a principal cláusula de toda a doutrina cristã. Mais necessário que conhecer essa cláusula bem é que a ensinemos aos outros e batamos nas suas cabeças continuamente. O que também significa bater em sua própria cabeça continuamente. Escute, reforma moral não vai transformar a sua vida. Aprender princípios bíblicos e tentar aplicá-los em casa não vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Ter o Evangelho, a base da doutrina cristã, e dirigir sua vida através da oração, do louvor, do companheirismo, do conselho uns aos outros, até que faça de você uma nova pessoa. Olha aqui, diz: já não sou eu quem vive, versos 20 e 21. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viram o paradoxo? Primeiro ele diz: eu não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em certo sentido, quando você se torna cristão, Deus olha para você por intermédio de Cristo e te vê como uma coisa bela. Em certo sentido, então você desaparece. Você acha o seu valor em Cristo. Você não tem de se colocar em mais nada no sentido de buscar um valor. Você o acha em Cristo. Por um lado, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Mas do outro lado, a vida que agora vivo no corpo, então eu vivo uma vida, mas vivo em gratidão por aquele que me salvou. Eu nunca me esqueço que anos atrás, falando com uma mulher que foi transformada pelo Evangelho, o que pensei que ela nunca seria, ela sempre estava indo de um relacionamento abusivo para outro com outro homem. E ela mudou completamente. E ela me disse que estava meditando nessas passagens que diziam que sua vida estava escondida com Deus em Cristo. Ou já não sou eu quem vive, você sabe, mas Cristo vive em mim. E ela disse: você sabe a razão do porquê sou capaz de me relacionar com homens, da minha disposição de considerar casar de novo? É porque no meu coração estou olhando para o que eu estou falando. Nossa, seria bom ser seu namorado, até poderia ser bom eu ser sua namorada.
Uau! Mas há uma coisa que você nunca será na minha vida. Cristo é minha vida. Você nunca será minha justificação, minha santificação, minha redenção, minha sabedoria. Você nunca será meu valor. Eu costumava fazer isso. Eu costumava fazer do meu parceiro o meu valor. Assim eu os usava. Mas agora, desde que Cristo é meu valor, eu estou livre para amá-los. Você entende como o Evangelho muda tudo? Muda suas estruturas de motivação no coração, muda sua identidade pessoal, muda sua identidade social, todas as coisas. Você sabe por que a Redeemer quer não apenas levar as pessoas para serem mais morais, não apenas levar as pessoas para viverem uma vida mais legal, mas o que a Redeemer quer fazer é colocar o Evangelho na cidade e ver milhares de pessoas conhecerem a liberdade disso. Charles Wesley, quando ele foi transformado pelo Evangelho, escreveu: enquanto o meu espírito aprisionado deita rapidamente ligado no pecado e na noite da natureza, seu olho difundiu um raio acelerando. Eu acordei, a masmorra flamejou com luz, minhas correntes caíram, meu coração estava livre, eu me levantei, saí e te segui. Essa é a música de fundo dos que foram da velha ordem para a nova ordem e tiveram suas vidas completamente mudadas. Essa pode ser a música de fundo da sua vida também. Você pode ser uma nova pessoa. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor que nos concedeu o seu Evangelho. Pedimos que o Senhor nos encontre para sermos pessoas que não simplesmente pegam o Evangelho para todas as áreas da vida, mas que pegam o Evangelho para as profundezas do coração. Só então nós podemos ter nossas relações com outras raças transformadas, nossa relação com o trabalho transformada, nossa relação com o dinheiro transformada, nossa relação com nós mesmos transformada. Senhor, nós queremos o poder de transformação do Evangelho para fora de nós. Não apenas nós, mas de nossos amigos, vizinhos, colegas. Faça de nós uma igreja que saiba levar essa mensagem adiante. Nós oramos primeiramente que possamos pregar o Evangelho para nós mesmos e bata na nossa cabeça antes que o ofereçamos ao mundo. Então poderemos fazer isso sem nenhum rancor, sem nenhuma severidade. Então poderemos oferecer o Evangelho que está alinhado com o Evangelho. Que se faça isso pelo o amor de Cristo no seu nome. Amém.